Você pega a tua Bíblia, abra lá no livro de Juízes. Juízes é o 6º livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 13. Eu falei domingo, né? Domingo não, quinta-feira. Eu falei que ia pregar a respeito da vida de Sansão e por que Sansão caiu. Por que Sansão caiu? Juízes capítulo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado e não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Amém. Agora abra lá capítulo, vire a página, capítulo 16. Capítulo 16 e versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a gerar um moinho na prisão. Amém? Tome teu assento, por gentileza. O que levou uma pessoa como Sansão, com um começo tão glorioso, terminar a sua vida da maneira que terminou? Olhando para as histórias bíblicas, meus irmãos, é impossível não se impressionar com a história de Sansão. Um homem escolhido por Deus, forte, guerreiro, de grande evidência na sua época, mas que no fim da sua trajetória acabou morrendo cego, acorrentado, servindo como escravo e palhaço dos seus inimigos que antes corriam de medo dele. Por que esse homem acabou assim? Quais foram os erros de Sansão? Como o homem considerado o homem mais forte do mundo foi parar em um templo pagão sendo zombado pelos seus inimigos? Será que esse
era o plano de Deus para a vida de Sansão? Ou será que foram as suas decisões que o levaram a esse desfecho terrível? O que podemos aprender com essa história que começa magnífica e acaba como uma tragédia? O que nós podemos aplicar da história e da vida de Sansão para os dias de hoje, para a nossa vida? Não há dúvida de que Sansão era um homem escolhido por Deus. O texto que nós lemos deixa muito claro que a sua mãe era uma mulher estéril, seu pai Manoá, ele era um homem que casou-se, quem sabe esperando ter uma família, constituir uma família, mas não pôde porque a sua esposa, sendo estéril, não podia gerar filhos. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que dentro desta dificuldade da mãe de Sansão, Deus cria, arquiteta, planeja algo para livrar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Todas as vezes que o povo de Deus pecava contra o Senhor, Deus permitia que uma nação inimiga se levantasse e viesse sobre Israel. E o povo era oprimido por causa dos seus pecados, porque havia abandonado ao Senhor, porque havia cometido pecados diante de Deus. E agora o povo que era o povo da promessa começava a sofrer por causa da consequência dos seus pecados. Sansão, lá no capítulo 13 do livro de Juízes, versículo 3, o anjo do Senhor, ele aparece à sua mãe e lhe diz: você é estéril, mas a partir de hoje, você não será mais, você vai gerar um filho. Só que Sansão não era uma pessoa qualquer. Antes mesmo do seu nascimento, Deus havia falado a maneira que a sua mãe e o seu pai deveriam proceder. Sansão não era uma pessoa, não seria uma criança comum. O anjo disse: olha, esse menino será um nazireu, será consagrado a Deus. Então ele não pode beber vinho, nem qualquer outra bebida forte. E vocês também não cortarão o cabelo dele, ele será consagrado a Deus. E ele faz uma promessa no versículo 4 do capítulo 13, diz: este menino começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Sua vida seria diferente da vida de outras pessoas comuns. Com certeza, quando este menino começa, depois de nascer, ele começa a crescer, começa a entender as coisas. Com certeza seus pais assentavam com ele e diziam: meu filho, você é um projeto de Deus. Quem sabe seus pais sentavam com ele à roda da mesa e diziam: meu filho, Deus prometeu o teu nascimento à nação de Israel. Você é um menino diferente. O anjo do Senhor nos visitou e ele disse que você libertaria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Esse homem possuía, meus irmãos, uma força desumana. Ninguém poderia enfrentá-lo. Ele era aparentemente invencível. Todos nós já ouvimos falar a respeito da história de Sansão. É uma história que é contada nas classes de escola bíblica para as crianças. Não existia inimigo que pudesse prendê-lo, acorrentá-lo, matá-lo. Não existia ninguém que conseguisse vencer a Sansão numa batalha. Seus inimigos não puderam vencê-lo. Mas existiu alguém que derrotou Sansão. E não foi Dalila. Sansão foi derrotado pelo pior de todos os inimigos. Foi derrotado por ele mesmo. Foi derrotado pela sua arrogância. Foi derrotado pelos seus pecados. Foi derrotado pela sua indiferença às coisas de Deus. A queda de Sansão começou quando ele começa, logo que o anjo anuncia o seu nascimento. Logo, alguns versículos à frente, a palavra de Deus
diz que Sansão, ele vai a uma cidade chamada Timna, e era uma cidade filisteia, e a Bíblia Sagrada diz que ele coloca os olhos em uma moça, ele enxerga uma moça, quem sabe essa moça era uma moça bonita, uma moça que encantou os olhos de Sansão, e ele chega para o seu pai e diz: meu pai, eu achei uma mulher e eu quero me casar com ela. O pai de Sansão e a sua mãe tentam tirar da cabeça dele aquela ideia, mas a palavra de Deus nos diz que Sansão insiste, e ele deixa-se ser levado pelos seus olhos, e coloca a pessoa daquela mulher acima da vontade de Deus. Deus havia advertido seu povo lá no Pentateuco, lá nas leis de Moisés, que não queria que o seu povo se casasse, os seus filhos do seu povo se casassem com mulheres estrangeiras, porque ele sabia que mulheres estrangeiras serviam a deuses estranhos, que o costume daqueles que servem a Deus não é o mesmo costume daqueles que não servem a Deus. E Deus sabia que vindo pessoas de outras nações para dentro da nação de Israel, começaria um sincretismo religioso, isso é, uma mistura de crenças, e a fé verdadeira, os pactos de Deus seriam esquecidos, porque o pecado começaria a entrar dentro da nação de Deus, e o povo começaria a perecer. Mas ele não deu atenção para seu pai, e a palavra de Deus diz que ele convence seu pai a ir até aquela cidade, porque ele queria casar-se com aquela mulher. Meus irmãos, os pais de Sansão representam a autoridade de Deus na vida de Sansão. Os pais de Sansão representam uma diretriz da palavra de Deus, porque o mandamento, a ordem que Deus dá à sua mãe, ela passa para Sansão. Então esta mulher, esse homem, o casal, os pais de Sansão, tornam-se orientadores da vida espiritual de Sansão. Todo cristão, ele tem uma diretriz dentro da palavra de Deus, e que ele deve obedecer, em que ele deve ter como regra de fé. Sansão começa muito bem com uma promessa de Deus, mas ele se esquece da promessa de Deus, e ele deixa de dar ouvidos aos seus pais, e a palavra de Deus vai nos dizer que ele começa a entrar por um caminho de fracasso. Assim é na minha e na tua vida, como cristãos, como servos de Deus. Deus deixou a orientação na sua palavra, Deus deixou líderes espirituais, Deus colocou no nosso caminho pessoas que nós consideramos pais na fé, e quando nós vamos pedir um conselho para alguém, ou quando nós tomamos atitude sem pedir o conselho para alguém, e quando recebemos o conselho e ignoramos, estamos ignorando a pessoa do próprio Deus. Estamos dizendo: Deus, deixa que eu faço do meu jeito, eu sei como cuidar da minha vida, eu sei como tomar as minhas decisões. Mas quando o cristão despreza uma orientação de alguém que é um líder espiritual, ele está desprezando a orientação do próprio Deus. Desprezar o conselho bíblico é tomar um caminho de derrota para a sua vida. É por isso que muitas pessoas hoje não têm firmeza espiritual. Hoje servem a Deus, amanhã não servem mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque estão abandonando o verdadeiro conselho da palavra de Deus, e isso é caminho de derrota para aquele que entra por ele. Você pode ser chamado por Deus, meu irmão, para uma grande obra. Você pode ter dons, habilidades, força. Você pode ter um dom que ninguém mais tenha na face da terra, mas a partir do momento em que você der de ombros à vontade de Deus, você vai ser um alvo fácil para Satanás, e ele vai derrubar você, se você não tomar cuidado. A decadência de Sansão continua,
quando ele transgride a lei de Deus. A palavra de Deus nos diz que por causa dessa moça, Sansão convence seus pais a ir até a cidade de Tímna. E no caminho, você conhece o texto, a Bíblia diz que um leão, um filhote de leão, ataca Sansão. E Sansão apenas com suas mãos, a Bíblia diz que ele mata aquele filhote de leão. Depois de um tempo, sem contar nada para seu pai e para sua mãe, ele passa no mesmo caminho. E na carcaça daquele leão, as abelhas repousam ali e criam uma colmeia. E a Bíblia Sagrada diz que Sansão percebe aquele acontecimento. E ele vai lá e toca na carcaça daquele leão morto. E ele pega o mel, o favo de mel, ele come, e ele dá para o seu pai, e ele dá para a sua mãe, mas ele não conta nada para ninguém, a procedência daquele mel. Ele está aqui ignorando um princípio bíblico também. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Levítico, que todo aquele que tocasse um animal morto, ele ficaria imundo. E Sansão não simplesmente toca o animal morto, mas ele também come o favo de mel que estava sobre aquele animal, e dá para o seu pai, e dá para a sua mãe. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão para a cidade. E ele propõe um enigma baseado neste pecado que ele cometeu, neste erro. Estavam ali algumas pessoas da cidade, e ele estava no que era provavelmente a festa de noivado com aquela moça filisteia. E a Bíblia Sagrada diz que ele propõe um enigma. E o enigma você conhece, você sabe muito bem. Ele disse: olha, eu vou propor para vocês um enigma, e vou dar alguns dias para vocês decifrarem. Se vocês não decifrarem, vocês vão ter que me presentear. E esses homens ouvem o enigma. Ele diz: olha, do forte saiu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu irmão. Disse: do que come saiu a comida. Versículo 14 do capítulo 14. E do que é forte saiu a doçura. Do que come saiu a comida, e do que é forte saiu a doçura. E esses homens não conseguem decifrar o enigma de Sansão. Só que ele estava apaixonado por aquela moça. E eles pressionam aquela moça, dizendo: olha, se você não descobrir o enigma de Sansão, nós vamos matar você e toda a tua casa. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela vai implorar a Sansão que conte o seu enigma. E Sansão revela a sua fraqueza diante do pedido dessa mulher. Ela diz: olha, você não me ama, você deveria me contar esse segredo. E a palavra de Deus diz que Sansão revela o enigma. A mulher vai e conta para os homens da cidade. E eles contam para Sansão, dizem para Sansão: descobrimos o teu enigma. E Sansão fica muito irado, porque ele percebe que aqueles homens usaram a mulher que ele estava apaixonado para descobrir o enigma. E ele vai até uma cidade chamada Asquelon, e ele mata 30 homens daquela cidade, pega as suas capas e paga a sua dívida. Então, meus irmãos, Sansão estava sendo instrumento de Deus. No entanto, ele estava fazendo as coisas da maneira errada. Ele estava sendo possuído pelo Espírito de Deus, mas ele estava utilizando aquilo que Deus lhe deu da forma equivocada. A Bíblia Sagrada continua nos dizendo que esse homem, que depois de pagar a sua dívida, ele volta para a sua cidade. Depois de um tempo, ele pega uma cabrita e ele vai levar de presente para a sua noiva. Quando ele chega na cidade, o seu pai havia dado a moça que ele se apaixonou, deu para outro casar. Não tinha compromisso com Sansão. O pai da moça se justifica, diz: olha,
eu achei que você não queria mais casar com ela. E a palavra de Deus vai nos dizer que este homem chamado Sansão fica muito revoltado. E de uma forma sobrenatural ele caça 300 raposas. 300 raposas. Eu nunca consegui pegar nenhuma. E esse homem pega 300 raposas. E ele coloca no rabo daquelas raposas como se fossem tições de fogo. E solta aquelas raposas dentro da plantação dos filisteus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele causa ali um grande prejuízo aos filisteus. Por causa da vingança de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, ele causa uma destruição como essa. Os homens da cidade ficam revoltados. E a palavra de Deus diz que Sansão foge. E aqueles homens, eles intentam perseguir Sansão. E ele vai e se esconde nos penhascos de Leí. Se esconde ali. E aqueles homens juntam um grande batalhão de pessoas e vão perseguindo Sansão. Negociam com os moradores da cidade, pedindo para que entregassem aquele homem, para que eles matassem. Sansão, para que não houvesse mais mortandade, ele finge se entregar. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles retiram Sansão do meio dos penhascos e levam para aqueles homens, o Espírito de Deus se apossa da vida de Sansão, e ele achou uma queixada de jumento, e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Algo extraordinário, mas era algo, meus irmãos, que estava sendo simplesmente uma vingança. Todas as vezes que Sansão errou, o Espírito Santo de Deus teve misericórdia dele, e ainda o usou para libertá-lo, usou para que ele fosse livre, o usou com aquela força poderosa do Espírito Santo, para que ele fosse liberto de todas as situações que ele acabou se metendo. Todas as vezes, meu irmão, que alguém transgride a lei de Deus, existe espaço para a morte, existe espaço para a tragédia, existe espaço para a guerra. Tome cuidado, meu irmão, porque quando nós erramos, falhamos, pecamos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas pode chegar um momento em que as consequências desse pecado se tornem irreversíveis, assim como foi na vida de Sansão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos aqueles que se envolvem com o pecado vão colher as consequências de morte que o pecado trará. Mas as atitudes erradas de Sansão não param por aí. Lá no capítulo 16, você vai ver que Sansão vai até uma cidade chamada Gaza. Na cidade de Gaza, a Bíblia não conta detalhadamente, mas ele encontra ali uma prostituta. E aquele homem que era nazireu de Deus, que era escolhido de Deus, que era cheio do Espírito Santo, que era usado por Deus com uma força descomunal, era uma promessa de Deus para a libertação da nação de Israel. Agora esse homem se envolve com uma prostituta. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os homens da cidade de Gaza ficam sabendo que Sansão está ali, e eles armam uma emboscada para pegar Sansão logo que amanhecesse. Mas Sansão acorda meia-noite, e a Bíblia Sagrada diz que ele percebe o que está acontecendo. Mais uma vez a força de Deus vem sobre ele, e a Bíblia diz que ele arranca os portões de Gaza com tranca, com tudo, e leva embora nas suas costas, e leva para cima de um monte que está de frente para o Monte Hebron. Deus livra Sansão mais uma vez. Mas esse homem, ele estava brincando com a santidade de Deus,
brincando com as coisas de Deus. No entanto, o diabo armou para Sansão uma cilada que seria fatal. E no capítulo 16, a Bíblia Sagrada diz que esse homem vai se apaixonar por uma mulher chamada Dalila. Você conhece a história, eu estou só te fazendo lembrar. Ele se apaixona por essa mulher, ele ama essa mulher, mas o amor de Dalila não é o mesmo por Sansão do que o amor do que Sansão tem por Dalila. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se apaixona por essa mulher, mas os líderes da cidade convencem Dalila a descobrir, a tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E você conhece a história, lá no versículo 7 do capítulo 16, versículo 6, ela pede para que ele conte o segredo da sua força. E a palavra de Deus vai nos dizer que Sansão conta a primeira mentira a respeito da sua força. Ele disse: olha, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. E Dalila faz isso, consegue as 7 tiras de couro ainda úmidas e amarra Sansão. Mas quando os filisteus vêm para pegá-lo, a Bíblia Sagrada nos diz que a sua força era a mesma força de como era antigamente. Aí Dalila vai pressionar Sansão e diz: você me fez de boba, porque eu perguntei o segredo da tua força e você mentiu para mim. Aí Sansão mente pela segunda vez para Dalila. Lá no versículo 11, ele diz: olha, se alguém me amarrar firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Mente a segunda vez, e Dalila faz isso, pega cordas que nunca antes tinham sido utilizadas, e amarra Sansão. E quando ela grita: os filisteus vêm ao teu encontro, ele pula da onde ele estava, e ele se solta, se desprende e consegue se livrar dos seus inimigos. No versículo 13 do capítulo 16, ele mente mais uma vez. Ele disse: olha, se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Perceba que cada vez que Sansão mente, a mentira vai se aproximando mais da verdade. E Dalila vai trabalhando no coração de Sansão. Primeiro ele disse 7 tiras de couro, depois ele falou cordas, e agora ele relaciona a sua força pela primeira vez com o seu cabelo. Se você amarrar as 7 tranças do meu cabelo numa lança, eu vou enterrar a lança, eu vou ficar como qualquer outro homem. Só que cada vez que Sansão mentia, ficava mais perto do seu verdadeiro segredo. E a Bíblia Sagrada diz que acontece mais uma vez. Dalila faz aquilo que Sansão falsamente lhe orienta. Só que não era esse o segredo da sua força, mas Dalila estava bem perto de consegui-lo. E ele se escapa mais uma vez e se livra das mãos dos seus inimigos. Aí no versículo 17 do capítulo 16, Dalila, melhor, no versículo 16 ainda, 15 e 16, Dalila diz: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? E ela chora diante de Sansão, e Sansão se deixa levar pelo choro daquela mulher, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele conta e revela a Dalila todo o seu segredo, o segredo da sua força. Meus irmãos, Satanás, ele conhece exatamente o ponto fraco de cada um de nós. Satanás, ele tem as suas artimanhas. Satanás, ele já está condenado, mas ele quer levar alguém junto para essa condenação. E Sansão começa a brincar com as coisas de Deus, a mentir, começa a pecar.
e fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Revelando seu verdadeiro segredo, Dalila o põe sobre seus ombros, e Sansão dorme. Enquanto Sansão está dormindo, ela faz aquilo que ele tinha lhe ensinado, e ela raspa a cabeça de Sansão. E a palavra de Deus vai nos dizer o que para mim é o versículo mais triste de toda a Bíblia Sagrada. Capítulo 16 e o versículo 20 que nós lemos. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, meu irmão. Você foi escolhida por Deus. Deus te deu dons, habilidades. Deus traçou um propósito para a tua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está clamando em favor da tua vida. Sansão tanto brincou, que a Bíblia Sagrada diz que um dia o Espírito Santo havia o deixado, mas ele não fazia noção do que estava acontecendo. Quantas vezes Satanás arma algo para a tua vida, e você, mesmo sendo cristão, vai se envolvendo com as coisas do mundo, vai se envolvendo com o pecado, vai deixando aquilo que te fortalece, que é a presença de Deus, vai deixando, e Satanás vai minando as tuas forças. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda não chegou o fim. Não é tarde demais para você voltar a fazer aquilo que agrada a Deus. Sansão começou muito bem. Você pode alegar e dizer: pastor, mas a Bíblia vai dizer que lá no final da sua vida o cabelo de Sansão volta a crescer. E ele vai lá no templo, junto ao pilar, e abraça o pilar e derruba o templo, que era deuses estranhos, e mata na sua morte mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. Eu concordo com você. Mas foi na sua morte que ele conseguiu a vingança. Mas não é esse o projeto de Deus para a tua vida, meu irmão. Deus não te salvou para você brincar com as coisas de Deus. Deus não te resgatou para que você viva uma vida, ora buscando a Deus, ora fazendo as coisas que desagradam a Deus. Deus não enviou Jesus para morrer em teu lugar, para que hoje você sirva a Deus. Aqui dentro você sirva a Deus, mas lá fora você viva uma vida de quem não tem compromisso com o Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele clama por santidade na tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele clama para que você tenha uma vida de separação do pecado. Querido, não existe meio termo no reino de Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Infelizmente, existem muitas pessoas, meu irmão, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, conhecem a Deus, já tiveram uma experiência com Deus, mas hoje sua vida de fé não é nem sombra daquilo que era no passado. Servem a Deus com os seus lábios, mas as suas atitudes estão
totalmente equivocadas. Assim como Sansão tinha um projeto de Deus, uma promessa de Deus, uma palavra de Deus ao seu respeito, mas ele foi se distanciando, se afastando, deixando, e é com muito temor diante de Deus, temor como quem irá prestar conta diante de Deus dessa igreja, que eu quero dizer para você: pare com essa atitude que desagrada a Deus. Pare com essa atitude que desagrada a Deus. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, mas você não pode viver a tua vida de qualquer maneira. O Deus que te salvou, o Deus que é o teu dono, Ele está te chamando para uma vida de santidade hoje. O mundo passa e as suas concupiscências passam, os colegas passam, tudo que nós imaginamos como fonte de prazer hoje, um dia vai passar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. E se você confia no Senhor, com certeza você será guardado juntamente com a sua palavra. Eu não sei em que área da tua vida você precisa tomar uma atitude de melhorar, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui, e Deus quer que você endireite os teus caminhos. Deus quer que você viva a palavra dEle. Deus quer que você volte para a tua vida de oração. Deus quer que você volte para a tua vida de temor a Deus. Deus quer que você volte para uma vida consagrada ao Senhor. Deus quer que você volte, meu irmão, a ter experiências com Ele. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque de servir a Deus, porque este homem foi brincando. Sansão foi brincando, e a Bíblia diz que aquilo que era o seu maior trunfo tornou-se motivo de riso entre os seus inimigos. Um homem que era um projeto de Deus terminou a sua vida cego. Terminou a sua vida girando uma roda de um moinho, porque brincou com as coisas de Deus. Fique de pé comigo, eu quero orar junto com você. Eu quero fazer uma oração, e você sabe que Deus falou com você. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você. Mas Deus não quer constranger a tua vida. Deus não mora de parede e meia com ninguém, meu irmão. Ou você serve a Deus com todo o teu íntimo, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, ou o inimigo das nossas almas vai achar uma brecha para fazer de você um escravo nas mãos dos teus inimigos. Não tem como uma pessoa estar aqui dentro, meu irmão, e lá fora ela estar entregue à bebida. Não tem como. Não tem como uma pessoa viver aqui dentro e lá fora ela estar entregue à prostituição. Deus é santo.
Não tem como uma pessoa viver aqui dentro hoje e nas suas redes sociais ela dar mau testemunho. Deus é santo. Não tem como uma pessoa carregar uma Bíblia no domingo, vai viver uma vida que desagrade a Deus. Perfis falsos em redes sociais, pornografia, não tem como, meu irmão. Mentira, adultério. Hoje é dia de nós colocarmos a mão na nossa consciência. Sabe por que você vive uma vida assim? Porque você deixou de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Começou a brincar com as coisas de Deus. Satanás enrolou você e hoje você vive uma vida de aparência, mas Jesus Cristo está aqui para te dar uma nova vida. Jesus Cristo está aqui para te dar uma nova vida. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus está aqui nessa noite para perdoar você. Corra antes que seja tarde, antes que Satanás te acorrente, fure os teus olhos e te faça brincar diante dos teus inimigos. Feche os teus olhos. Feche teus olhos. Se tiver mais alguém, eu quero te chamar aqui à frente. Não perca o teu tempo dentro da casa de Deus. Seja um cristão verdadeiro. É esse tipo de mensagens, meu irmão, que cura a nossa alma. É esse tipo de palavra que faz a limpeza na nossa vida. Louvar a Deus é muito bom, mas o que limpa na nossa vida, o que limpa o pecado da nossa vida é a palavra de Deus. Feche teus olhos.